Eu sou Denilson, eu sou indígena do Porbaniwa, natural da Amazônia. Nessa história toda, eu me sinto resultado de um processo de colonização muito violento, né? Então, eu sou parte dessa ruína desse território que virou cidade. Ripana, Nodakara, Ripana, Amayo, Nhepercur, Kubai. Eu falo português, eu entendo bem os códigos dos colonizadores, eu sou resultado de um processo de colonização. Eu me entendo, assim como esse território de cidade, com camadas e camadas de processos de construções sociais colonizatórios. Eu não procuro entender os prédios, ou o asfalto, ou o concreto, ou o ferro que constrói essa cidade. Eu procuro encontrar camadas abaixo disso que revelem uma ancestralidade desse território. É assim que eu entendo a cidade, é assim como eu entendo minha existência, é assim que eu entendo meu trabalho. De rasurar, de raspar, né? Essa colonização, essas camadas de colonização, é até encontrar algo que seja ancestral no meio disso tudo. Eu sou Denilson, sou artista visual, trabalho com discurso sobre colonização e povos indígenas. Daniel Munduruku, pensador, intelectual, escritor, ele fala em um dos livros dele que as populações indígenas sempre estiveram dispostas a conversar e entender o mundo dos brancos. Os brancos, por outro lado, nunca se preocuparam em entender o mundo indígena. Meu processo de trabalho aqui, no geral, eu chego e coloco música, rock, punk rock, crio uma trilha sonora desse dia. Meu processo ele é sempre solo, é sempre solitário, mas ele pode ser um tanto quanto caótico, de misturar tinta e de pegar papel, de rasgar, de recortar, de mexer com pincéis, ou pode ser muito mais centrado em, ao mesmo tempo que está tocando uma música de fundo, eu estou pensando como aquele trabalho, como aquela obra vai chegar numa pessoa, né, que impacto aquilo vai ter. É um processo às vezes muito caótico e às vezes muito centrado, que eu acabo esquecendo do mundo e quando eu vejo já passou o dia inteiro e eu não vi passar. Eu sou Denilson, eu sonho bastante. Eu sonhei que estava próximo a uma salmameira de noite e que tava muito silêncio e de repente algumas luzes como vagalumes, e eu achava que era vagalumes, e começaram a brilhar e estourar e virarem alguns seres que dançavam ao redor dessa salmameira. Eu fiquei maravilhado olhando aquilo, né? Aqueles espíritos da floresta passeando ao redor daquela salmameira. Eu nasci nos anos 80 no Rio Negro, na época do começo das lutas pelos direitos indígenas no Brasil. Esse é meu território, o território onde eu nasci e vivi. Isso aqui é o mapa de demarcação da terra de 2004 e tem algumas coisas que já aconteciam naquela época. Pista de pouso usado por narcotraficantes, garimpo. A região dos Baniwas é essa região que vai desse rio, e a região ancestral mesmo é essa daqui. Quando eu estou diante de uma narrativa colonial, eu me sinto provocado a querer encontrar naquela narrativa o que está oculto para a maioria das pessoas. Esse é meu território. O pessoal está fazendo uma live aqui. O cara tá falando
o outro tá tweetando e aqui tá transmitindo no YouTube, o pessoal assistindo. E aqui tem uma senhorita assistindo qualquer coisa no Netflix. Eu sou Denilson. Artista, eu acredito que eu sempre fui. Os colares fazem parte de um conjunto de obras que usa as serras para fazer objetos que são tradicionalmente usados por povos indígenas. O desejo de registrar o meu dia a dia ou algumas histórias que eu ouvia, isso sempre teve, assim. Inclusive por ter nascido na cultura Baniwa, então a cultura Baniwa é muito gráfica, isso já estava presente. Ficou igual um bicho ou ficou só um amontoado de troço? Ou ficou um amontoado de troço que lembra um bicho? É um monte de entulho entulhado. Talvez se eu estivesse falando em Baniwa, para uma pessoa não Baniwa, ele não entendesse a complexidade que é a cultura Baniwa. Mas quando eu falo da minha cultura num código que o outro reconhece, talvez a compreensão seja melhor. Algumas obras falam sobre antropofagia. Ele é um ritual muito específico e com muita complexidade, ele é muito denso. E quando nas gravuras ele se resume a um churrasco de gente, que não é isso, né? Mas a arte foi usada para que essas populações fossem bestializadas de fato, para justificar a ocupação e dominação desse território. Então, o meu trabalho nessas obras é comentar sobre como devorar o outro pode ter muitos sentidos além do comer uma pessoa. O domínio, a deglutição do outro pode acontecer de formas sutis e invisíveis. Essa é a revista de antropofagia, um churrasco antropofágico pós-contato. O que eu faço enquanto artista indígena é tirar o foco da narrativa dele e colocar o foco na narrativa que eu quero contar. Que às vezes é recortar o elemento principal, ou rasurar, ou pintar com tinta por cima de algum elemento, ou escrever alguma frase que chame a atenção do público para um determinado ponto onde eu acho interessante iniciar uma conversa. Eu sou Denilson, eu sou indígena do povo Baniwa, natural da Amazônia, sou artista visual, agora artista dentro de um significado do que é arte, do que é ser artista para o Ocidente, e entender que a arte para o Ocidente ele não tem um caráter só de descritivo, narrativo do cotidiano. Ele tem um caráter político, um caráter de meio de comunicação, é um poder de comunicação. Não tem como combater um avanço colonial se os poderes são desequilibrados demais, né? O meu povo acredita, e eu acredito, num elemento que é imaterial e que modifica o ambiente e as coisas invisivelmente. E esses elementos, esses seres que vivem e convivem com nós, conosco, na floresta, é o que eu trago para a cidade para movimentar invisivelmente o ambiente. O que eu trago da minha cultura para uma exposição ou uma obra minha, eu trago um ícone impresso, gráfico, e trago um ser invisível para que ele modifique o espaço e o pensamento das pessoas no imaterial.